Glória a Deus, a paz do Senhor, meus irmãos. Chegando por aqui com a sua Escola Bíblica Dominical online. Quero convidar a todos vocês para nos ajudar a fazer essa Escola Bíblica Dominical, essa lição de hoje. Uma lição abençoadora para todos nós. Nós vamos fazer uma oração, eu quero te convidar para orar. Oramos ao Senhor neste momento. Amado Deus, querido Pai que estás nos céus, é no nome de Jesus, o teu Filho, santo, bendito, que viemos diante do teu trono nesta hora, Senhor, para te agradecer por mais um dia que nos concede, com vida, com paz, com saúde no nosso coração. Agora, meu Deus, quando nós iniciamos mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical, queremos pedir que o teu Santo Espírito, aquele que é mestre por excelência, esteja, Senhor, nos auxiliando para transmitirmos a palavra e o conselho do teu coração para todos nós. Nos instrui, nos ilumine, nos dirige, nos unja e nos faça entender os teus propósitos e projetos. Pai Celestial, Pai Santo, abençoa cada um daqueles irmãos que estão conectando nesta hora conosco e que esta live da Escola Bíblica Dominical possa ser abençoadora a cada coração, a cada lar, a cada família, e o teu nome seja sempre glorificado. Abençoe cada família nesta manhã, derramando do teu Espírito Santo. E a todos os meus irmãos, amigos de ministério, pastores, professores de escola dominical, que também estão neste momento, Senhor, iniciando as suas lives por todo este Brasil. Que o Senhor lhes dê a eles uma boa aula e uma boa audiência para a glória do teu santo nome, em o nome de Jesus. Amém. Nós vamos para a nossa revista Lições Bíblicas. Nós estamos com a nossa revista, é uma tiragem especial, em caráter especial, pela CPAD, Casa Publicadora da Assembleia de Deus, que, devido a essa situação em que estamos vivendo, se viu no desejo de trazer a nós, mais uma vez, esta lição que fora ministrado em 1994 e que fora de grande bênção. E trata sobre os princípios divinos em tempos de crises, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. E nós já estamos na lição de número 4, que estaremos dando início hoje. A nossa lição de número 4 trata sobre a construção do templo enfrentou oposição. Texto áureo: assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Neemias capítulo 4, versículo 6. Verdade prática: se confiarmos verdadeiramente em Deus, venceremos todas as resistências do maligno. Todas as vezes que você intenta empreender alguma coisa no reino de Deus, você sofrerá oposição. Nossa leitura bíblica está em Esdras capítulo 4, versículos 7, 9, 11 ao 13. Versículo 15, 16, 21 ao 24, que vamos estar lendo. E se você tem uma Bíblia ou tem a revista, pode nos acompanhar através da leitura. E nos dias de Artaxerxes, escreveu Bislã, Mitredate, Tabeel e os outros da sua companhia a Artaxerxes, rei da Pérsia. E a carta estava escrita em caracteres aramaicos e na língua siriaca. Então escreveu Reum, o chanceler, e Sinzai, o escrivão, e os outros da sua companhia, Dinaitas e Afarsaquitas, Tarpelitas, Afarsitas, Arquevitas, Babilônios, Susanquitas, Deavitas e Elamitas. Estes, pois, é o teor da carta que o rei Artaxerxes lhe mandaram. Teus servos, os homens daquém do rio, em tal tempo, saiba o rei que os judeus que subiram de ti vieram a nós a Jerusalém e edificam aquela rebelde e malvada cidade, e vão restaurando os seus muros e reparando os seus fundamentos. Agora saiba, ó rei, que se aquela cidade se reedificar e os muros se restabelecerem, eles não pagarão os direitos
os tributos e as rendas, e assim se danificará a fazenda dos reis. Para que se busque no livro das crônicas de teus pais, e então acharás no livro das crônicas, e saberás que aquela foi uma cidade rebelde e danosa aos reis e províncias, e que nela houve rebelião em tempos antigos, pelo que foi aquela cidade destruída. Nós, pois, fazemos notório ao rei que se aquela cidade se reedificar e os seus muros se restaurarem, desta maneira não terás porção alguma desta banda do rio. Agora, pois, dai ordem para que aqueles homens parem, a fim de que não edifiquem aquela cidade, até que se dê uma ordem por mim. E guardai-vos de cometerdes erro nisso, porque cresceria o dano para prejuízo dos reis? Então, depois que a cópia da carta do rei Artaxerxes se leu perante Reum e Sinzai, o escrivão, os seus companheiros apressadamente foram eles a Jerusalém, aos judeus, e os impediram à força de braço e com violência. Então cessou a obra da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e cessou até ao ano segundo do reinado de Dario, rei da Pérsia. Meus queridos irmãos, esta é a situação em que se encontrou o povo que estava retornando do cativeiro da Babilônia para começarem a reedificação do templo, dos muros e da cidade de Jerusalém. A nossa introdução desta manhã diz: o altar havia sido restaurado, a festa dos tabernáculos celebrada e o holocausto contínuo estava sendo oferecido cada dia conforme rito. Esdra capítulo 3, versículo 2 e 4. A vida espiritual dos judeus que havia retornado do cativeiro seguia o que estava prescrito na lei de Moisés, somente esperavam o momento de iniciar a reedificação do templo. Quando eles retornaram da Babilônia, vocês se recordam que nós já falamos sobre isso, a invasão de Nabucodonosor no ano 586 levou o cativo, destruiu o templo, queimou o palácio, derrubou os muros de Jerusalém e levou uma grande parcela de judeus cativos para a Babilônia. Segundo a profecia de Jeremias, no capítulo 29 do seu livro, ele fala que o cativeiro perduraria por 70 anos. Se você começar a contar desde a primeira leva, que foi 606 a.C., até o dia em que foi escrito o edital do rei Ciro para que o povo retornassem a Jerusalém. Agora, veja bem, eles retornam a Jerusalém, a cidade na verdade está destruída. O templo não existe mais. E a primeira coisa que eles fazem é o estabelecimento do altar. Porque o altar, como nós falamos na lição passada, era o símbolo de maior relevância religiosa para o povo. Era no altar que executava o sacrifício, era no altar que se apresentava o adorador. Então, todas as pessoas judias que vieram do cativeiro, ao estabelecerem o altar, começaram a celebrarem as suas festas e a alegria era muito grande. Porém, o templo ainda estava somente no planejamento para começar a sua construção. O templo, vocês se lembram que o templo era 3 repartições. A primeira repartição era o pátio, como nós falamos, onde estava o altar, o lavacro. Depois, então, entrava na primeira repartição interna do templo, que era o lugar santo, onde tinha a mesa da preposição, onde havia o candelabro, e também estava ali o altar de incenso. E depois havia o Santo do Santo, que era dividido pelo lugar santo para o lugar santo do santo por um véu, e atrás deste véu estava a arca do concerto, onde havia os querubins, um volto ao outro, o seu rosto. Ali, naquele lugar, era proibido por todos, exceto o sumo sacerdote, uma vez por ano entrar. Mas no pátio, todos os adoradores poderiam vir trazendo as suas ofertas. O altar foi estabelecido. E
agora precisava começar a construção do templo. Era um grande desafio, porque os senhores se lembram que eles estavam voltando do cativeiro. E se eles estavam voltando do cativeiro, eles não tinham condições econômicas para poder fazer uma magna construção como era a construção daquele templo. Os seus recursos eram escassos, as suas condições econômicas também eram escassas, mas a fé, muitas vezes, ela ultrapassa o entendimento de todos aqueles que querem empreender alguma coisa em favor do reino de Deus. Os alicerces do templo são lançados. Depois que os materiais para a construção do templo chegaram, segundo a concessão feita pelo rei Ciro da Pérsia, Zorobabel e os que haviam voltado do cativeiro lançaram os alicerces do templo. Esdras capítulo 3, versículo 8. Todos apresentavam muita animação para o trabalho. Veja, o próprio rei Ciro, ao dar o decreto para que o povo voltasse, ele também concedeu os materiais para a edificação do templo, como madeiras e pedras. As pedras deveriam ser cortadas em um devido lugar. Alguns dizem que foi tirada pedras na mesma jazida aonde Salomão tirou para a construção do primeiro templo. E a madeira também, vocês se lembram que quando Salomão vai edificar o templo, ele pede aos sidônios que lhes ajude com madeira, porque os sidônios sabiam trabalhar com a madeira, e assim foi feito para que eles pudessem então terem uma condição de levar adiante a construção do templo naqueles dias de Salomão. E já nos dias de Esdras e Zorobabel, eles agora então estão tendo também a oportunidade de poderem novamente receber ajuda para a construção do templo através de Dario. O lançamento dos alicerces foi celebrado com uma solenidade. Os sacerdotes já paramentados com as trombetas e os levitas, filhos de Asaf, com saltérios, para louvarem ao Senhor conforme a instituição do rei Davi, rei de Israel. Todos os que assistiram ao lançamento dos alicerces expressaram seus sentimentos com tão grande júbilo que as suas vozes se ouviram de muito longe. Os judeus, eles eram muito cuidadosos. Se lembra que Davi, ele institui as ordens levíticas, tanto para ser guardas da porta, como para fazerem o louvor e a adoração, como para ajudarem nos sacrifícios diários do templo. Era toda uma organização para funcionar perfeitamente. Havia um grupo que estava destinado somente para louvar o nome do Senhor Deus. E este grupo, ele era muitas vezes por turno, né? Se você lê tanto o primeiro livro de Crônicas, vai falar sobre esta organização levítica e sacerdotal que Davi instituiu para o serviço do templo. Agora, quando eles voltam do cativeiro da Babilônia e chega ali na terra de Judá, a mesma ordem, se você pode notar que lá no próprio livro de Esdras, como no livro de Neemias, existe, por exemplo, algumas genealogias que foram deixadas para saber quem era quem e de que família pertencia para poder voltarem às suas atividades no templo. E dentre essas famílias que voltaram, havia os levitas, que eram os cantores, filhos de Asaf, que sobraram e que desejaram voltar da Babilônia para Judá. E então, quando eles lançaram a fundação do templo, houve uma alegria, porque os filhos de Asaf tocavam umas trombetas e cantavam, provavelmente eles estavam cantando o Salmo de número 136, e louvavam a Deus, e houve uma voz de júbilo muito grande. Por quê? Porque eles estavam lançando os alicerces da casa de Deus, o lugar aonde Deus havia dito para Salomão que colocaria o seu coração, colocaria a sua presença e colocaria a sua mão em direção àquele lugar. O templo era uma forma em que o povo estava dizendo: Deus está entre nós.
O templo era uma garantia de que eles teriam lugar de adoração permanente. E o templo era a vívida aliança que Deus havia feito com eles no deserto. E você se lembra que na inauguração do templo de Salomão, a glória de Deus encheu o templo. Então a alegria era indescritível naquele momento do lançamento, da fundação do templo. Toda vez que você vai fazer alguma coisa para Deus, empreender alguma coisa para Deus, e ver aquele sonho, aquele projeto saindo do papel e se materializando, é uma alegria indescritível. Eu, pessoalmente, já tenho vivido esta alegria em muitos lugares. Eu estou me lembrando aqui agora, e eu gostaria de contar a você, que eu me lembro que lá no Amazonas, num lugar chamado Estirão do Equador, onde nós tivemos como missionários por 5 anos, e Deus nos permitiu construir um templo. O lugar não tinha tijolos, não tinha cimento, não tinha ferro, aliás, não tinha nada. A única coisa que tinha era um projeto no coração que Deus havia colocado. E eu me lembro que nós abrimos as valas daquele templo sem ter um tijolo, uma barra de ferro, um saco de cimento ali para começar. E quando nós começamos a fazer os alicerces, que Deus começou a prover e enviar recursos e materiais de todos os lados, foi uma alegria indescritível no coração de muitas pessoas. O mesmo aconteceu aqui em Araçatuba, quando nós lançamos aqui a fundação desse templo em que nós estamos congregando. Claro que ele ainda falta muito para poder chegar ao ideal que nós almejamos que seja, para a glória de Deus, mas foi uma alegria indescritível. Eu me lembro que nós fizemos uma oração aqui no meio do pó, no meio do chão batido, com todos os obreiros, com a maioria dos irmãos. Depois de uma reunião de obreiros, demos as mãos e fizemos uma oração. Naquele momento foi uma alegria indescritível. Houve curas divinas, houve alegria, houve renovação. E aí é o que aconteceu naquele dia ali em Jerusalém, quando eles lançaram então os alicerces do templo, com voz de júbilo, com alegria, com cântico, que as vozes foram longe, alcançaram muita distância. A reedificação do templo. A reedificação do templo foi resultado do despertamento que veio através de Ciro, rei da Pérsia. Convém lembrar que o despertamento pentecostal que chegou ao Brasil em 1911 trouxe consigo uma verdadeira renovação da doutrina da Igreja de Deus, que pode ser simbolizada pelos templos de Deus, como 1 Coríntios 3,16. A Igreja de Deus é um mistério, Efésios 5:32, que não pode ser compreendido pelo homem natural. Meus queridos irmãos, quando Deus desperta o espírito de Ciro para fazer aquele edital, ele simplesmente estava colocando em marcha o seu projeto. E foi um despertamento tão grande, porque Ciro, a de ser despertado, ele fez o decreto, autorizou o povo que quisesse voltar para Judá, para Jerusalém, voltasse normalmente, proveu os materiais, e uma grande leva de judeus retornaram para lançarem as suas bases do templo, da cidade e das muralhas. Isto foi através de um despertamento. Deus desperta no coração das pessoas para fazerem alguma coisa para Deus. Ninguém entra para fazer alguma coisa para Deus simplesmente porque quis fazer. Não, sempre vem primeiro o despertamento. Ninguém faz nada para Deus se não for tocado por Deus. Agora, muitas pessoas são tocadas por Deus para fazer alguma coisa e coloca este toque de Deus na inatividade, não deixando que isso venha a acontecer. Agora você, meu querido irmão, amigo, todas as vezes que você vê alguma coisa para fazer para Deus, se envolva. Deixe Deus te usar, deixe Deus
fazer com que você venha também aportar a sua cooperação, a sua mão de obra, ou a sua contribuição, ou a sua oração. Seja sempre alguém que esteja disposto a aportar. Aí Eurico Berges diz que com a chegada dos missionários em 1911, Daniel Ber e Gunnar Vingre, eles desceram no Pará, lá na cidade de Belém do Pará, para começarem o que é a Assembleia de Deus, o maior movimento pentecostal do Brasil e, sem equivocação, também o maior movimento pentecostal que há no mundo, a Assembleia de Deus. Não falo isso com certo orgulho, faço isso em agradecimento a Deus ao falar isto. Por quê? Porque a Assembleia de Deus, meu irmão, chegou e veio realmente com um despertar de renovação, trazendo a palavra de Deus. Os nossos primeiros missionários, eles caminharam, entraram em lugares em que pessoas jamais teriam entrado. Eles avançaram desde o norte do Brasil, olha, Pará, Amapá, Amazonas, aquela região inóspita, aquela região terrível. Eles penetraram selvas adentro e foram pregando a palavra de Deus, a palavra com o cunho pentecostal. E aonde a palavra de Deus chegava, começou a acontecer os milagres. Tanto é que a mensagem de Daniel Berger era: Jesus salva, Jesus cura, batiza com o Espírito Santo e prepara o homem para os céus. E esta mensagem invadiu o Brasil de norte a sul, de leste a oeste. Esta palavra pentecostal tem chegado, são milhares e milhares de testemunhos, são milhares e milhares de almas salvas na nossa nação, são milhares e milhares de crentes batizados com o Espírito Santo. Por exemplo, nós fazemos parte da CGADB, Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Esta convenção, ela agrega somente nela em torno de 80 mil pastores, só no Brasil. Agora imagine você, a quantidade de templos, a quantidade de membros, a quantidade de crentes pentecostais da Assembleia de Deus. Louvamos a Deus pela Assembleia de Deus, louvamos a Deus por aqueles 2 missionários que saíram da Suécia, vieram para os Estados Unidos, passaram pelo avivamento pentecostal que os Estados Unidos estavam experimentando ali na Rua Azusa, e de lá vieram para o nosso país, trazendo a chama pentecostal. Por isso é que nós até temos um hino que diz: a Assembleia de Deus no Brasil chegou, cuidando da doutrina e também dos dons. A porta que Deus abriu nunca mais fechou. Deus tem sido o Deus dessa igreja. Louvamos a Deus pela Assembleia de Deus. Outro sim. O homem natural não pode compreender esse mistério da igreja. O Espírito Santo quer salientar que Jesus, em pessoa, quer edificar a sua igreja. Foi o que Jesus disse em Mateus 16, 18. Edificarei a minha igreja. E ele o faz conforme a palavra de Deus. A igreja de Jesus, ela é edificada pela palavra de Deus, ó. A Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é o livro que a igreja usa para ser edificada, porque a Bíblia Sagrada, ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus, inspirada, inerrante, infalível, palavra de Deus, indestrutível, palavra de Deus. Aonde a palavra de Deus chega, há uma mudança na sociedade, há uma mudança nos matrimônios, há uma mudança nas vidas. A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. E a igreja, ela é edificada através da palavra de Deus. Segundo, o Espírito Santo quer gerar um sentimento de reverência pela igreja do Senhor, que é a morada de Deus. Efésios 2, 22. Veja também Êxodo 3, 5 e Salmos 89, 7. Então,
o próprio Espírito Santo diz que nós somos templos de Deus. Individualmente, cada um de nós somos um templo. Coletivamente, nós somos o templo onde Deus habita. Então a igreja, ela está sendo edificada pela palavra de Deus e está sendo a morada do Deus Altíssimo. E esta reverência acontece em todas as direções. É garantido até na nossa Constituição o direito ao culto, direito à liturgia. O local de culto, ele é preservado e ele é garantido. Esta é a marcha da igreja. A igreja, ela tem uma mensagem de paz, de transformação. A igreja, ela não é uma opositora política aos governos. Ela é a propagadora da verdade. A salvação de Cristo, em Cristo Jesus, é propagada pela igreja, porque o próprio Deus habita na igreja. Claro que vai se levantar uma grande gama de opositores contra a igreja. Por quê? Porque ela afronta a ideologia macabra e também a ideologia satânica que se estabelece em muitos corações. Então a igreja, ao anunciar a verdade, ela vai ter simpatizantes, ela vai ter associados e ela vai ter opositores também. Porém, ela não vai perder a sua marcha. Eu quero, neste momento, até solidarizar com os nossos irmãos de igrejas em outros países que estão sendo perseguidos. Neste momento em que eu estou aqui ministrando com os irmãos essa lição bíblica de hoje, o meu coração está ferido por ouvir notícias em alguns países onde os crentes estão sendo proibidos a reunirem para adorar a Deus, os seus lugares de adoração estão sendo destruídos e a sua fé está sendo perseguida. Alguns estão em prisão, outros estão até pagando com a própria vida pelo fato de servirem a Jesus Cristo. É uma mensagem de amor que revolta aqueles que não têm amor, que só têm ódio. Esta é a realidade da vida. Oramos pela igreja perseguida, pelos nossos irmãos que são carne como nós. Nós hoje estamos tendo uma liberdade para pregar o Evangelho e viver o Evangelho no nosso país. Quem sabe essa liberdade pode não durar por muito tempo. Porém, enquanto estamos tendo essa liberdade, igreja do Senhor, pastores, missionários, obreiros, crente em geral, vamos anunciar a palavra de Deus, vamos demonstrar a este mundo que somos igreja do Senhor, porque muitos dos nossos irmãos em outros países, onde não tem esta liberdade, este privilégio, gostaria muito de estar fazendo isso, e muitos deles, até mesmo à custa de suas próprias vidas, estão anunciando o Evangelho sem temor, dizendo que Jesus Cristo é o libertador, o transformador e o salvador da humanidade. Quando você for orar, não deixe de orar em favor da igreja perseguida. E ela está sendo perseguida em muitas nações. Nós vimos isso a diário nos noticiários da mídia, tanto eletrônica como imprenta. Outro sim, o Espírito Santo quer adestrar a igreja, porque ele é o instrumento da ação de Deus aqui na terra. Efésios 3:10. Deus tem um trabalho para cada servo seu na grande obra da evangelização do mundo. Nesta grande obra, eu e você somos chamados para trabalhar. Eu e você somos chamados para dar a nossa parcela de contribuição. E Deus tem um plano para cada um de nós. Se você ainda no contexto da igreja não encontrou o seu lugar, peça ao Espírito Santo para te mostrar o lugar aonde é que você vai encaixar, qual é o dom que você vai receber dele para também ajudar no trabalho do Senhor através da evangelização. E você será o instrumento nesta hora. Na construção do templo, cada um entrou com a sua parcela. E na evangelização hoje, o Espírito Santo conta também com a sua ajuda, com a minha ajuda, para fazer a nossa parte. Que Deus possa estar nos usando. Os samaritanos opõem-se à construção do templo. Bom, eles lançam os alicerces,
a alegria é muito grande. Do outro lado, os inimigos, os opositores, eles não gostam daquilo, de maneira nenhuma. Eu ainda postei hoje um post no Face dizendo: todas as vezes que você intentar empreender alguma coisa no reino de Deus, aparecerá dois grupos: apoiadores e opositores. Você deve escolher a quem ouvir. Opositores é o que mais tem, tanto fora, e fora são milhares, como dentro. E dentro sempre são um grupo pequeno. Opositores sempre houve. O grande problema nosso é que muitas vezes nós não sabemos administrar estes opositores. Não sabemos utilizar da oposição para algo benéfico, para algo direcionado para o bem. Aqui os opositores foram os samaritanos. Entre os moradores da terra estavam os samaritanos. Quem eram os samaritanos? Os assírios. No ano 722 a.C., eles levaram a parte norte de Israel, aquelas 10 tribos. Eles levaram eles cativos para uma outra nação. E trouxe povos de várias nações que eles tinham conquistado para as terras da parte norte de Israel. Era uma mistura de pessoas. E cada um veio cultuando o seu Deus. Não se esqueça que já na parte norte, quando Jeroboão faz a cisão do reino, ficando o reino do norte e o reino do sul, no reino do norte eles levantaram 2 bezerros. Um em Gigal e outro em Betel. E Jeroboão I, ele começou a colocar todo tipo de sacerdotes para poder ministrarem naqueles lugares de altares de idolatria, dos bezerros de ouro. E quando essa mescla de gente trazida para a parte norte do país, por Senaqueribe, o rei assírio, esta gente vieram com seus deuses. E virou aquela mistura. Como eles não adoravam a Deus, a Bíblia diz que Deus enviou leões, feras no meio do povo e começou a matar muita gente. E então eles escreveram uma carta ao imperador assírio pedindo que enviasse alguns sacerdotes que lhe ensinassem a lei de Deus. E alguns sacerdotes foram trazidos para ensinar. E a Bíblia disse: e eles serviam a Deus e serviam aos seus deuses. Assim era essa mistura de gente. E esta gente que estava ali, eles foram os opositores da construção do templo na época de Zorobabel e Josué. Quando Nabucodonosor levou o reino de Judá cativo para a Babilônia, os samaritanos passaram a morar na terra. Estes eram descendentes de uma mistura de gente que o rei da Assíria tinha deslocado para a cidade de Samaria. E depois de eles ter levado as 10 tribos do reino do norte em cativeiro para a Síria, eram pagãos que haviam sido ensinados acerca do Deus de Israel. Assim os samaritanos continuavam servindo a seus deuses, mas também temiam ao Senhor. Era uma mistura. E a Bíblia diz: não podeis servir a 2 senhores. O que aconteceu com as 10 tribos do norte foi porque eles serviram a 2 senhores. E o que aconteceu com o reino do sul, na época do profeta Jeremias, que eles foram levados cativos para a Babilônia, é porque eles estavam servindo a 2 senhores. Não podeis servir a 2 senhores. Foi o grande desafio no Monte Carmelo, através de Elias, contra os profetas de Baal. A pergunta de Elias era: até quando cocheareis em 2 pensamentos? Se Baal é Deus, servi-o. Se o Senhor é Deus, servi-o. Você que me escuta neste momento, você não pode servir a 2 senhores. Foi o que Jesus disse, que eu e você devemos privilegiar Deus em nosso coração. Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Também Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus
de todo o teu coração, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. Não haja dentro de você, não haja dentro do teu coração qualquer espaço para que um ídolo ou um Deus venha rivalizar com o único e verdadeiro Deus. Tudo aquilo que ocupe o primeiro lugar na sua vida é o teu Deus. E você e eu precisamos ter muito claro isso. A nossa vida pertence a Deus. E nós servimos a Deus. Não servimos a outros deuses. Servimos ao único e verdadeiro Deus. O samaritano era esta mescla. Hoje nós temos muita gente, até mesmo dentro da própria igreja, que tem um coração dividido. Quando não é entre Deus e as riquezas, é entre Deus e o futebol, entre Deus e até a própria família, os filhos, entre Deus e o trabalho, entre Deus e a indústria, entre Deus e o comércio. As coisas de Deus para essas pessoas sempre ficam em segundo plano, sempre fica relegado se sobrar tempo. E todas as vezes que há qualquer dificuldade na vida dessa pessoa, a primeira coisa que ela faz é abrir mão daquilo que ela está fazendo para Deus. Tem sido assim, no meio da igreja. Mas também do outro lado tem aqueles que têm o coração inteiramente voltado para Deus. Não importa, faça sol, faça chuva, faça frio, faça calor, Deus é Deus na vida deles. Oh, glória a Deus! Eu espero nesta manhã que eu esteja ministrando a nós, que somos servos de Deus, e que o nosso coração esteja inteiramente voltado para Deus. É Deus, na nossa vida, no nosso pensar, no nosso agir, na nossa maneira de ser cada dia. Os samaritanos não eram assim. A pergunta é você 100% Deus ou você é um crente samaritano, meio misturado, adora isso, adora aquilo outro? Como é a tua fé? Que Deus nos ajude que tenhamos uma fé pura e cristalina na pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. Os samaritanos tentaram frustrar a construção do templo. A maldade dos samaritanos levou-os a enviar uma carta ao rei da Pérsia, contendo acusações mentirosas contra os judeus. O rei que recebeu aquela carta não conhecia bem o assunto e mandou parar a obra de Deus. Olha os samaritanos entrando aqui em ação, em oposição. Quando eles escutaram o som da música, da alegria, da felicidade dos judeus, eles disseram: como assim? Vamos lá dar uma olhada, ver o que está acontecendo. E chegaram lá e viram que o templo já estava com o alicerce pronto. Eles disseram: não, esse povo não pode fazer isso. Vamos escrever uma carta para o rei, vamos dizer a ele o que eles estão fazendo. Porém, já não era mais Ciro, o rei da Pérsia. Já havia mudado o imperador. E quando a carta chegou, e era uma carta que continha fortes palavras, que era uma cidade rebelde, um povo de confusão, e se fosse edificada a cidade e o templo, o rei não receberia mais o erário daquela parte do rio. Então o rei, para não ver os seus negócios serem prejudicados, o que ele faz? Manda uma autorização dizendo: olha, pare a obra, cesse a obra. E a obra ficou parada por 15 anos. Você pode imaginar, os opositores, eles sempre estarão trabalhando para que as suas mãos se afrouxem, para que você se desanime e para que você cesse aquilo que está fazendo. Os opositores, eles sempre estão aí. E os samaritanos viram que se aquela casa fosse edificada, aquele povo ia ter um status como sempre tiveram. Tem gente que gosta que você continue na mesma vidinha. Tem gente que se alegra ao ver você
sempre para baixo, sempre escravizado, não sai desta vida, que a sua vida não dê um passo adiante. E quando você começa a sobressair e a luz começa a brilhar na sua vida, ele se levanta. Como assim? Fulano está sobressaindo, fulano está prosperando, a obra de Deus está prosperando, não é possível uma coisa dessa. Não, isso não pode acontecer. E eles lutam para fazer você parar, eles são uma resistência. Porém, eu quero profetizar agora para você. Recebe esta palavra. Maior é Deus sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre os teus empreendimentos. Pode levantar opositores da onde forem, Deus está com você. E você terá vitória, porque aquele que Deus levanta, não tem quem derruba. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Os opositores se levantaram, os samaritanos se levantaram, eles vieram como abelhas, já escreveram uma carta para o imperador, já receberam uma resposta onde dizia: resistam isso, parem com esta obra. Tem muita gente querendo parar a obra de Deus, tem muitos governantes querendo parar a obra de Deus, tem muita gente querendo silenciar-nos, tem muita gente olhando para nós dizendo: este povo nos incomoda. Aqui na nossa cidade, quem sabe aí no seu bairro, tem pessoas que estão dizendo: este povo nos incomoda, este povo causa-nos algumas dificuldades, vamos silenciar, vamos fechar, vamos acabar, vamos persegui-los. E até muita gente que fazem parte do próprio meio nosso, eles sempre estão dizendo: não dá, não vamos conseguir, não podemos fazer, não é assim que faz, olha, vamos esperar, não é hora ainda. Quero te dizer uma coisa, há dois grupos, quando você tenta empreender alguma coisa para Deus: os apoiadores e os opositores. A qual dos dois você vai ouvir? Elija nesse dia ouvir aquele que te apoia, aquele que ora com você, aquele que chora com você, aquele que ajudou você a levar suas cargas. Essas pessoas vale a pena ter no nosso círculo de amizade. Essas pessoas vale a pena comunicar a eles os nossos sonhos, os nossos projetos. Mas os opositores, ore por eles, peça a Deus que lhes dê saúde, para que eles possam ver de pé a tua grande vitória. Esta é a tônica do povo de Deus. Não peça para Deus matá-los, não peça para Deus lançar sobre eles maldição, não, peça para Deus abençoá-los, peça para Deus mudar o seu coração, o seu entendimento e a sua mentalidade. Opositores sempre houve, mas não é por causa dos opositores que a obra para, a obra continua. Como se explica a falta de resistência dos judeus? Quando a oposição chegou, os judeus não resistiram. Por que não resistiram? Os judeus deveriam ter ido ao rei da Pérsia para assegurar a construção. Uma ordem dada por uma autoridade superior não pode ser invalidada por uma autoridade inferior. A ordem de construir o templo tinha sido dada pelo Deus dos céus, através do rei Ciro, a maior autoridade da época, que assinalara o decreto da construção do templo. Então, quem deu o decreto, e os materiais e a permissão para o povo voltar e edificar o templo foi o imperador Ciro. Mas na verdade quem estava por trás de tudo isso era a mão de Deus, era a autoridade acima. Então um decreto dado por uma autoridade, ele não pode ser anulado por uma autoridade de uma instância inferior. Por exemplo, se o presidente fez um decreto, o governador não pode anular o decreto do presidente. O prefeito não pode anular o decreto do governador. Entendeu a escala? Então, um decreto superior manda sobre todos os que estão abaixo, em níveis abaixo.
É lamentável, mas no nosso país nós vemos aí governadores com decretos dizendo que é superior ao decreto presidencial. É uma falácia muito grande, né? O nosso país, ele tem 3 poderes harmônicos: judiciário, legislativo e executivo. Cada um deve cuidar do seu quintal. Mas no nosso país hoje, o que está acontecendo? É o judiciário que se intromete em questões do executivo, é o judiciário que se intromete em questões do legislativo, e assim tem virado hoje. E eu vou dizer uma coisa aos senhores: devemos orar pelo nosso país, para que os homens que estão invertidos deste poder possam ter sabedoria e trabalhar para o bem de uma nação e não para o seu próprio bem. O imperador Ciro tinha dado um decreto, agora veio outro decreto para contrapor aquele, dizendo: pare, cesse a obra. E os judeus poderiam ter ido até o rei da Pérsia para assegurar o seu direito de construir o templo, mas não fizeram. Os judeus deveriam ter recorrido a Deus. Toda a história dos judeus é rica de exemplos de como Deus ajudou o seu povo em tempos difíceis. A própria vinda dos judeus para Jerusalém era uma clara demonstração de que Deus estava neste negócio. Os judeus contavam com Deus, porque eles é o povo de Deus. Eles poderiam recorrer a Deus. Deus, olha, foi dado o decreto. Deus, olha, estamos sofrendo a resistência e foram nos ordenados a parar da construção. O que o Senhor vai fazer? Nós encontramos na Bíblia alguns exemplos de quando a oposição viera contra os judeus, eles clamaram a Deus e Deus entrou com providência. No tempo do rei Ezequias, por exemplo, a Bíblia disse que Senaqueribe veio com um exército grandíssimo para conquistar Judá e Jerusalém. E falou um monte de asneira, e Deus interveio pela oração de Isaías e pela oração de Ezequias. Deus interveio mandando um anjo que matou 180 mil soldados dos assírios. Este é Deus. Também na época de Josafá, os amonitas e os moabitas, amonitas e moabitas são os filhos de Ló com as suas 2 filhas, tornaram inimigos ferrenhos de Israel. Na época do rei Josafá, eles também se levantaram para poder conquistar as terras de Judá e Jerusalém. E o rei Josafá foi para diante de Deus, e Deus disse: olha, nesta guerra vocês não têm que lutar, forme-se um grupo de músicos e vão na frente e toque. E quando eles saíram cantando, Deus desbaratou aqueles 2 exércitos de amonitas e moabitas, e eles se mataram entre si. Então, quando os opositores apareceram, o povo judeu sempre teve uma via de escape, e esta via de escape era Deus. E por que nesta hora eles não procuraram a Deus? Todas as vezes que opositores aparecerem na sua vida, você tem uma via de escape. Você conta com Deus. Você tem acesso à presença de Deus. Os opositores, eles podem até sorrirem quando fazer com que você pare, mas quem tem o último sorriso será você, porque a última sentença vem da mão de Deus em direção à sua vida. Agora, meus queridos irmãos, mas qual foi então o motivo da resistência dos judeus? O motivo era de ordem espiritual. Zorobabel era o governador, o chefe político, e ele tinha, até então, confiado em sua própria força. Ele não tinha confiado em Deus para fazer o que estava fazendo, ainda que a ordem estava vindo expressamente de Deus, passando por Ciro,
Ele não estava confiando perfeitamente em Deus para realizar aquela obra. Ele não estava. Ele estava fazendo tudo aquilo na sua própria força. Tanto é que o profeta Zacarias, no seu livro, no capítulo 4, versículo 6, disse: não é por força e nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. E naquele momento em que a oposição apareceu, a primeira coisa que Zorobabel viu é que ele não tinha forças para continuar. Todas as vezes que você for fazer algo para Deus, peça forças de Deus, peça autoridade de Deus, peça poder de Deus. E você vai ver que os opositores podem aparecerem, mas você vai continuar na força do Senhor teu Deus. O que é que está te impedindo? O que é que está obstaculizando o teu progresso na tua vida, na tua família, ou em alguma coisa que você está empreendendo para a glória de Deus? Eu quero te dizer, faça tudo na força de Deus, no poder de Deus, na autoridade de Deus, no nome de Deus, para que Deus seja glorificado. E por mais que os opositores se multipliquem, você vai ver que Deus estará com você. E um com Deus sempre será maioria. Os motivos então da falta da resistência: quando as suas próprias forças se esgotaram, não teve mais condições de resistir, sentindo-se inteiramente desarmado diante do inimigo. Quando a resistência apareceu para Zorobabel, ele já não tinha mais forças para prosseguir. E ele não tinha condições de resistir. Ele não tinha como resistir àquele ataque. Porque quando você está na sua força, a sua força tem limite. Mas quando você está na força de Deus, a força de Deus é ilimitada. Recebe esta palavra. Josué, o sumo sacerdote, o líder religioso do povo. Zorobabel era o líder político, tinha feito tudo na sua força, e ali, na hora da oposição, ele não teve como resistir, porque a sua força acabou. Josué, o sumo sacerdote, o líder religioso do povo, estava com as suas vestes manchadas. Este fato tirou dele toda a autoridade espiritual diante dos problemas causados pelo inimigo. Ele não tinha fé para buscar a ajuda de Deus, do Deus Todo-Poderoso, uma vez que o mistério da fé é guardado em uma pura consciência. Quem sabe ele se envolveu tanto com os opositores, teve brigas, teve isso, teve aquilo, e agora ele não tinha autoridade espiritual para continuar. Tanto é que em uma visão, Deus mostra ele, do seu lado direito está Satanás, e ali está o sumo sacerdote Josué com as suas roupas todas manchadas. E Deus precisou trocar as suas roupas. Ele havia se envolvido tanto com os opositores, havia brigado, havia feito tantas coisas, porque achava que deveria agir desta forma. O líder espiritual, ele não parte para a violência. O líder espiritual, ele não parte para a contenda. As vitórias de um líder espiritual é conquistada no seu lugar de oração, na presença de Deus. É ali que as suas vitórias chegam. Diante dos opositores, é melhor calar-se e falar com Deus, porque de Deus virá o socorro para a sua vida. De Deus virá o momento para você prosseguir. A autoridade espiritual te cobrirá e não haverá opositores que poderá parar diante de você. Josué havia perdido essa autoridade. E o que é que tira a autoridade espiritual da vida de uma pessoa? O pecado. Josué se envolveu tanto que ele perdeu o foco. Quem sabe ele fez alguma coisa contrária à própria vontade de Deus. Os opositores haviam conseguido tirá-lo de sintonia com os céus. Havia conseguido manchar as suas vestes com os seus pecados. E ele perdeu essa autoridade. Perca tudo, mas não perca a presença de Deus na sua vida. Vão-se os anéis, mas fiquem os dedos.
Fique com Deus. Nunca perca a presença de Deus. Se Deus permitiu que os opositores estão aí, quanto maior for a oposição, mais intensa deve ser a sua consagração, a sua oração e a sua dedicação a Deus. Você vai vencer os seus opositores de joelho. Você vai vencer as oposições de joelho, na presença do teu Deus. E Ele te concederá a vitória. Não é por tua força, não é por força e nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. E por último, quarto, a reação dos samaritanos quando os judeus cessaram a obra. Para os judeus, tristeza dos judeus. O povo em geral tinha desde o início da construção acompanhado o trabalho com simpatia. Os judeus trabalhavam com muito entusiasmo e com muita união. O povo tinha ouvido falar de que o Deus dos céus estava do lado dos judeus, ajudando-os. E agora? Onde estava o seu Deus? Agora veio os opositores, veio a carta do imperador dizendo que era para parar. A tristeza dos judeus, e a pergunta era: aonde está Deus? Não é pelo fato que se sofra oposição que Deus abandonou você. Não. Eles estão tristes. Eles tinham toda a oportunidade de ir para diante de Deus. Mas ao contrário, eles começaram a perguntar: onde está Deus? Nos reveses da vida, pare de perguntar onde está Deus. Alguém essa semana passada me perguntou: pastor, aonde está Deus nessa pandemia? Eu disse: no mesmo lugar que Ele sempre esteve e que o mundo o abandonou. Deus está no mesmo lugar, no seu trono, observando e atendendo aqueles que se humilham e se arrependem. Ele não mudou. Alguém disse: mas se Deus existe, por que tanto sofrimento? Deus existe e há sofrimento, e o sofrimento não é por causa da existência de Deus, o sofrimento é por causa do pecado do homem. Esquece. Alguém disse: se Deus existe, por que tem tantas crianças que estão aí sem pai, abandonadas? Deus não mandou engravidando ninguém. Não coloque na conta de Deus a paternidade dessas crianças abandonadas. Coloque na conta daqueles irresponsáveis, daqueles que cometeram o pecado, o desatino, e que são responsáveis direto e que devem assumir essa responsabilidade. Deus está no mesmo lugar e atendendo a todos aqueles que humildemente se arrepende, reconhece o seu pecado e vem para diante da sua presença. Quer saber onde está Deus? Aí junto de você, neste exato momento. Basta você invocá-lo e ele vai te ajudar. A alegria dos samaritanos. Agora os opositores estão alegres, né? A festa agora é dos opositores. Os inimigos dos judeus regozijavam-se grandemente. Certamente os conselheiros foram parabenizados pela sábia e competente ação. Porém o gozo de ímpios é de pouca duração. O gozo dos filisteus que haviam prendido Sansão terminou com o maior número de mortes no dia que Sansão morreu e derrubou o templo com mais de 1000 pessoas dentro. A alegria dos opositores é de curta duração. Porque já diz aquele adágio que quem ri por último ri melhor. Espere, quem sabe o teu opositor hoje saiu tocando trombeta e cantando alegria porque está te vendo para baixo. Mas você vai voltar a sorrir. Você vai dar a volta. O tempo de cantar vai chegar na tua vida. E você vai sorrir. Deixe os opositores celebrarem agora. É o momento deles. O teu momento está por vir ainda. Então a alegria do samaritano. A alegria também dos sacerdotes que alugaram Judas para trair Jesus, foi momentâneo. Quando eles conseguiram comprar Judas por 30 moedas, conseguimos alguém que vai traí-lo. Só que não sabia eles
Eles estavam alegres com a traição, estavam alegres com a condenação, estavam alegres com os açoites que Jesus tinha recebido, com a condenação que Pilatos tinha dado a Jesus para ser crucificado, estavam alegres e felizes vendo Jesus carregando a cruz até o Gólgota, estavam alegres abaixo da cruz, ainda dizendo e zombando dele: se tu és o Cristo, desça da cruz. Mas veio o domingo, primeiro dia da semana. Meu amigo, daí toda a alegria do reino das trevas e dos opositores se acabou, porque no primeiro dia da semana ele ressuscitou. E aí todo o projeto continuou em marcha. Deus vai ressuscitar os teus projetos, Deus vai ressuscitar os teus sonhos. Não se preocupe hoje com a alegria dos opositores, fique firme. Fique com Deus. O desânimo dos judeus. Os judeus que tinham voltado do cativeiro para construir o templo sentiram-se humilhados e tristes. Mas, passado algum tempo, acomodaram-se com a situação e não lutaram pela continuação da construção do templo. Deixaram-se dominar pelo desânimo. O desânimo é uma das mais eficazes armas usadas por Satanás contra os crentes. Olha, irmãos, quando eles viram que a oposição tinha vencido, momentaneamente, mas tinham vencido, eles afrouxaram as mãos, jogaram a toalha, desanimaram. Conta-se que Satanás estava fazendo um leilão, estava vendendo todo o seu arsenal. Havia todo tipo de arma naquele arsenal. E vieram todos para aquele leilão e começa o leiloeiro a leiloar as armas de Satanás. E começou a vender, vender, vender. E lá no canto tinha uma cunha, pequena, rústica. E o leiloeiro disse: agora temos esta cunha. E o pedido de lance inicial para aquela cunha era 3 vezes mais do que qualquer outra arma já arrematada. E alguém perguntou: mas é uma cunha, por que essa cunha tem um valor 3 vezes maior do que a arma mais sofisticada que Satanás usou? E aí o leiloeiro disse: vamos perguntar para ele. E perguntaram para o diabo por que aquela cunha era tão cara. Ele disse: esta é a minha arma preferida e mais potente. Esta é conhecida como a cunha do desânimo. Aonde estão animados, eu coloco ela e tudo se acaba. Cuidado. Os judeus desanimaram. O desânimo é uma das mais eficazes armas usadas por Satanás contra os crentes. Lutemos contra os desânimos, em nome do Senhor Jesus. Nesta época de pandemia, muita gente está desanimando da fé. Muitos nem vão voltar mais aos caminhos de Deus. Mas eu quero te dizer uma coisa. Muitos outros virão. Muita gente está aceitando Jesus como Salvador, outros estão reconciliando. Eu quero te dizer nesta manhã, mantenha-te animado, procure coisas que te animem, não desanime. O que tem como propensão desanimar o povo são as notícias negativas. E essa questão de fica em casa e ligue a televisão e fica ouvindo esse tipo de noticiário com inserção a cada minuto de quantos morreu, de quantos infectados. Faça tudo para se resguardar. Faça a tua parte, mas não deixe entrar nos seus ouvidos as notícias negativas. Vai ler a Bíblia, vai escutar uma pregação, vai assistir uma live que fale de Deus, vai alimentar a tua fé, o teu ânimo. Esteja animado sempre. Alguns conformaram-se pensando que talvez ainda não era a vontade de Deus construir aquele templo. Quando veio a resistência, dizia: não, é que não é a vontade de Deus que a gente construa.
Será que não é a vontade de Deus? Será que Deus muda de vontade quando você está sempre querendo fazer o melhor? Ou a vontade de Deus é sempre que eu e você façam o melhor? Não é a vontade de Deus que a gente venha pecar, murmurar, zombar. Não, essa não é a vontade de Deus. Mas amar a Deus, amar o próximo e fazer o reino de Deus se estender sobre a terra, sempre foi e sempre será a vontade de Deus. Que você tenha uma vida espiritual de oração, de leitura bíblica, de consagração, esta é a vontade de Deus. De que você evangelize, de que você compartilhe o evangelho de Jesus Cristo com o seu vizinho, com o seu amigo, com a sua família, esta sempre será a vontade de Deus. Que estabeleça o reino de Deus sobre a terra, que se construa casa de adoração. É melhor que haja uma construção de um templo de adoração do que um bar, do que uma boate, do que um bingo. Sempre será a vontade de Deus que façamos algo para Ele. Não se deixe cair nesta salameiras palavras de Satanás que disse, não é a vontade de Deus. Não se conforme com isso. Fazer o bem sempre foi e sempre será a vontade de Deus. Lembra daquela mulher que estava encurvada e que os fariseus disseram, tem 6 dias para ser curado. Hoje é sábado, hoje não é dia de ser curado. Não é a vontade de Deus que você seja curado hoje. Jesus disse, se o teu jumento cair lá no barranco, você não tira ele, ainda que for num sábado? Jesus está querendo dizer, todo dia é dia de fazer o bem. Esta é a vontade de Deus, faça o bem todo dia, toda hora, todo momento, enquanto estiver a seu alcance e a sua possibilidade. Não queira colocar na conta de Deus a tua covardia. Não coloque na conta de Deus o seu estado de ânimo, anêmico. Não coloque isso na conta de Deus. Não venha dizer que não é a vontade de Deus que você faça o bem, porque você não está animado. Anime-se e faça sempre a vontade de Deus. Outros aproveitaram a interrupção da obra para dedicar-se às suas próprias casas. Outros judeus, outros chegaram a faltar com as suas obrigações espirituais, deixando de contribuir para a casa de Deus. Desanimaram, deixaram as suas obrigações espirituais e deixaram a contribuição para a casa de Deus. Abandonaram. Esse tempo em que nós estamos vivendo fala muito disso. Nós tivemos alguns períodos que nós não tínhamos culto presencial. E algumas cidades e algumas igrejas que os pastores não estão tendo culto presencial. Porém, não é pelo fato de não termos o culto presencial que nós estamos desobrigados das nossas responsabilidades espirituais. Ainda continuamos crentes, ainda continuamos orando, lendo a Bíblia, ainda continuamos amando o lugar da nossa, de cultuar a Deus, o santuário. E toda a obra de Deus, ela tem as suas despesas. Os cultos cessaram, mas as despesas continuaram. Todo mês, a CPFL envia o boleto da energia elétrica. Todo mês se paga o imposto predial. Todo mês se paga os compromissos que faz mover a igreja. Isso é através do quê? Da sua contribuição. Quem é fiel na bonança e é fiel na escassez. Jesus disse, sede fiel no pouco e sobre o muito eu te colocarei. Quem é infiel quando tem e é infiel quando não tem. Quem é avarento, não é o momento que vai fazer com que ele se mude. Se ele é avarento quando tem abundância, ele será avarento com abundância, ele será avarento com escassez. Essa é a realidade. Mas Deus conta com os fiéis. E nesta manhã eu me sinto feliz porque eu estou falando com os fiéis. E se você ainda não é fiel, recebe esta palavra e endireite os seus caminhos.
Talvez alguns judeus sinceros estivessem tristes e buscassem a Deus em oração, pedindo solução para a dificuldade, de modo que o templo pudesse continuar a ser construído. Sempre tem um grupo, Eu me lembro, meus irmãos, estamos encerrando a nossa lição de hoje, eu me lembro que quando nós fizemos aquela ceia, na modalidade dos irmãos entrarem na porta lateral da igreja e passar por dentro do templo, tomar os elementos, pão e vinho, e saírem, muitos deles já entravam por aquelas portas chorando, vinha caminhando chorando, chegava na mesa chorando. Aquilo foi de cortar o coração. Mas aquela modalidade demonstrou quem são os fiéis, quem realmente ama a Deus, que tem vontade, que tem prazer de estar com Deus. E eu fiquei bastante tocado com aquela situação. E eu quero te dizer a você, não importe a oposição que você venha sofrer, continue com Deus, Ele te dará a vitória. Vamos orar neste momento. Eu quero orar com você e por você, agradecendo a Deus por ter estado conosco até este momento. A bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores, seja derramada poderosamente sobre a tua vida. Amado Deus, querido Pai, no nome de Jesus, o teu Filho, oramos e te agradecemos nesta hora, por tua bênção, por tua graça, por tua misericórdia. Queira abençoar o teu povo, a cada um deles, derramando do teu Espírito Santo sobre as suas vidas e dando a eles grande vitória. Ajuda-nos a fazer prosperar o teu reino sobre a terra, a estender o teu reino sobre a terra. Que não venhamos, Senhor, perder esta oportunidade, mas venhamos fazer com alegria, com gozo, com paz. Abençoe a cada um dos nossos irmãos nesta manhã e seja o teu nome glorificado sobre todos, em nome de Jesus. Chegamos ao final de mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a vida de todos nós, em nome de Jesus. Amém.